Oi, pessoal, tudo bem? Professor Gerson. Estou gravando mais uma situação de aprendizagem para ajudá-los a entender um pouco mais sobre o período republicano no Brasil. Hoje nós vamos observar alguns conflitos que surgiram no período republicano. Na situação de aprendizagem passada, nós vimos os conflitos surgidos dentre os militares. Hoje nós vamos ver os conflitos surgidos dentre os civis. Eu espero que esta situação de aprendizagem ajude vocês a entender melhor esta matéria. Sabem que, se precisarem de ajuda para compreendê-la melhor, vocês têm meu telefone, é só me mandar uma mensagem que eu estou pronto para responder, explicar e ajudar você em seus estudos. Vou compartilhar a tela para que nós possamos verificar aqui as principais anotações desta parte. Muito bem, como de costume, vamos ampliar a nossa área de aparência e a nossa área de transferência. A República e seus conflitos, parte 2. Hoje nós vamos ver as revoltas messiânicas. Você já ouviu falar de revoltas messiânicas? Sabe o que elas significam? O termo Messias reporta vocês ao quê? O termo Messias é usado para descrever um Salvador. Jesus Cristo é chamado de o Messias. Portanto, revoltas messiânicas já nos reporta algo que tem a ver com a religião, que tem a ver com pessoas que se colocaram como salvadoras de outras pessoas ou salvadoras de uma situação em específico. Vamos observar isso com detalhes nessa situação de aprendizagem. O termo messianismo ele é usado para designar movimentos sociais em que milhares de sertanejos fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. E eles atribuíam a esse líder religioso capacidade de fazer milagres, capacidade de realizar curas e capacidade de profetizar. Esse movimento se desenvolveu em algumas áreas rurais pobres no Brasil. E, obviamente, como uma reação aqui, a pobreza, a miséria em que essas pessoas estavam. Também o contexto de injustiças sociais. Quais elementos que ajudaram na existência dessas revoltas messiânicas? A própria religiosidade do sertanejo. Os sertanejos eram extremamente religiosos em nosso país. E, de certa forma, a grande maioria da população é religiosa. Então, este foi o ingrediente que deu margem ao surgimento destes movimentos. Pois bem, um destes movimentos era a Revolta de Canudos. Vocês têm a data certinha no ponto, não vou minimizar a minha imagem aqui, mas foi um movimento que ocorreu entre 1893 e 1897. Falei que não ia minimizar e minimizei, para que vocês possam ver as datas também. Bom, em que governo ocorreu esse movimento? Ocorreu no governo de Prudente de Moraes, e ele foi liderado por Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele se tornou conhecido na história como Antônio Conselheiro. Quem era Antônio Conselheiro? Era um homem de fervorosa religiosidade, foi considerado um missionário de Deus por uma grande quantidade de sertanejos baianos. Estes sertanejos estavam desiludidos com as autoridades constituídas. Então, Antônio Conselheiro reuniu ao redor de si mas pensa em uma grande quantidade de sertanejos, num arraial chamado Arraial de Canudos. E ele não entendia bem o novo momento da história do Brasil, que era a República. E ele era contra algumas coisas que a República havia trazido, dentre elas, por exemplo, o casamento civil. Por ser um religioso, ele pensava e defendia que o casamento deveria ser única e exclusivamente realizado na igreja, que tão somente este era válido. Foi considerado um fanático religioso e, por ser contrário ao casamento civil, foi considerado um monarquista, um antirrepublicano. Ou seja, alguém que estava com saudade da monarquia, defendia a monarquia e não queria a república. Pois bem,
o Arraial de Canudos. Canudos foi uma experiência bem sucedida no sertão, diga-se de passagem. Ele chegou a reunir 30 mil habitantes. Pensem, um arraial ou uma pequena cidade com 30 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, em termos de comparação, nosso município tem 18 mil habitantes, entre aqueles que habitam na zona urbana e na zona rural. 85% habitam na zona urbana e 15% na zona rural. Mas nosso município tem 18 mil habitantes. O Arraial de Canudos chegou a ter 30 mil habitantes. Como as pessoas viviam nesse arraial? O sistema era um sistema comunitário de colheitas. O rebanho e o fruto do trabalho eram repartidos a todos igualmente. Não havia propriedade privada, senão a propriedade apenas das roupas do corpo e dos móveis usados na casa. Não existia cobrança de impostos, não existia autoridade policial, mas existia autoridade. A venda de bebidas, por exemplo, e a prostituição, por exemplo, eram rigorosamente proibidas. Agora, observem alguns elementos aí que fizeram com que o Arraial de Canudos fosse tido como uma experiência socialista no Brasil, ou uma experiência comunista no Brasil. Por exemplo, o fato de viver em um sistema comunitário, onde as colheitas, o rebanho e o fruto do trabalho eram distribuídos entre todos, o fato de não ter propriedade privada fez com que esse arraial fosse visto como uma experiência socialista ou uma experiência comunista no Brasil, porque no socialismo, vocês já sabem, não existe propriedade privada e o fruto do trabalho é repartido entre todos. Dizem que de forma igualitária. Eu, como historiador, não concordo muito com isso. Ainda dentro desse primeiro item, nós vamos observar o desfecho que ocorreu no Arraial de Canudos. Então, os fazendeiros da região passaram a temer o poder crescente de Antônio Conselheiro. Afinal de contas, ele era o líder de uma comunidade que reunia 30 mil pessoas, né? Foram, então, convocadas as tropas dos coronéis, as tropas estaduais, para vencer e destruir e vencer o Arraial de Canudos. Só que eles foram derrotados em várias investidas. Então, convocou-se as tropas federais. E as tropas federais, lideradas por um general de guerra com 7 mil homens, conseguiram, por fim, ao Arraial de Canudos. Para vocês terem uma ideia, toda a população morreu defendendo o Arraial. Os historiadores dizem que só sobraram entre 16 a 19 pessoas desse arraial. Foi uma mortandade, um termo muito que as pessoas gostam muito hoje, foi um verdadeiro genocídio que aconteceu ali no Arraial de Canudos. Será que era cisma apenas dos coronéis, do governo estadual e do governo federal? Será que eles estavam tentando implantar ali uma experiência socialista? Com certeza não. Era apenas uma experiência sertaneja bem-sucedida que estava fazendo bem a muita gente, mas que foi vista com maus olhos e foi destruída. Especialmente por ter esse elemento de fanatismo, mas, sobretudo, por ter essa feição, essa aparência de socialismo ou comunismo. Um próximo movimento chamado messiânico também foi a Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado, ela ocorreu entre os anos 1912 a 1916. Foi um outro movimento messiânico, ele foi liderado por 2 monges. E esse movimento ele ocorreu entre as fronteiras do Paraná e as fronteiras de Santa Catarina. Essa região é uma região contestada. O que significa a palavra contestada? Era uma região disputada por 2 estados. Então, era grande o número de sertanejos que viviam nessa região que não tinham terra, que passavam fome, que eram explorados pelos fazendeiros e por uma empresa madeireira norte-americana que atuava ali. Eu coloquei, inclusive, uma ilustração da exploração de madeiras que se dava nessa região fronteiriça aos estados de Paraná e de Santa Catarina. Pois bem, a Guerra do Contestado, ela aconteceu e levou à morte milhares de pessoas também. Quais são os líderes? Aí está a foto de um dos líderes da Guerra do Contestado. O primeiro líder foi João Maria.
João Maria morreu pouco tempo depois de iniciar esse movimento, e em seu lugar, José Maria e os seus contestados começaram a organizar uma luta contra essa situação de opressão em que estavam. Observem, foram reunidos mais de 20.000 sertanejos que lutavam por um pedaço de terra, que lutavam por uma vida mais justa. Então, ele fundou alguns arraiais que eram chamados de monarquia celeste, bem semelhantes com o de Canudos. Então, tinham governo próprio, tinham normas igualitárias e não obedeciam às ordens da República. Veja, o que começa a incomodar é que o movimento se torna muito grande, o movimento vai contra o direito de propriedade e passa a defender propriedade para essas pessoas que eram sem terra. O movimento passa também a contestar a ordem estabelecida no lugar e, sobretudo, ele passa a contestar uma nova ordem que havia se imposto, que era a República. O que aconteceu com o contestado, ou com os arraiais da monarquia celeste? Muito bem, eles foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros e pelos donos das empresas norte-americanas que atuavam ali. Em 1912, o monge José Maria foi morto em combate, mas os arraiais, tidos como monarquia celeste, continuaram a existir por um tempo, até que foram arrasados por uma tropa de 7.000 homens, armados de, observem, canhões, metralhadoras, e alguns até com aviões de bombardeio. Eu acho que uma das primeiras vezes em que foram usados aviões de bombardeio foi aqui nesta guerra, na Guerra do Contestado. Aviões de bombardeio, metralhadoras, lutando contra um grupo de maltrapilhos sertanejos que lutavam possivelmente com facas, facões, foices, enxadas e espingardas. Seja como for, o arraial foi desfeito, depois de todo esse ataque das tropas federais. E esse acontecimento já se deu na área urbana, e não foi um movimento messiânico. Ele se deu em 1904, no Rio de Janeiro, chamado a Revolta da Vacina. E vocês vão observar que tem muita semelhança com o que está acontecendo hoje. Bom, a data era 1902 a 1906, o governo de Rodrigues Alves. Então, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro naquela época, ela tinha muitos problemas de infraestrutura. Por exemplo, havia ali lixo amontoado nas ruas, muitos ratos, proliferação de mosquitos transmissores de doenças. E tinha problemas sociais também, pobreza e desemprego abundantes. Milhares de pessoas morriam em consequência destas doenças. E, olha, era o ponto de chegada, o ponto de entrada de pessoas vindas de fora para o Brasil. Então, tratou-se de modernizar aquele lugar, para que epidemias como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola não continuassem matando milhares e milhares de pessoas, também não continuasse aquele aspecto, aquele cartão de visitas tão feio para aquelas pessoas que estavam chegando ao Brasil. Quais foram as medidas tomadas, então, que geraram a revolta da vacina? O governo decidiu modernizar a cidade e tomar medidas para combater as epidemias. Quais foram essas medidas? Os cortiços e os casebres dos bairros centrais foram demolidos. O que aconteceu com a população? Ela foi desalojada, ela foi expulsa destes lugares. E para onde essa população foi? Para os morros do Rio de Janeiro, e lá construir os seus barracos em bairros de periferia. Olha quando começa a favelização do Brasil. Ali no centro, as ruas foram alargadas, inaugurou-se um novo porto, criou-se uma rede de água e de esgoto, e realmente as medidas sanitárias elas deram certo para modernizar e criar o Rio de Janeiro como uma cidade maravilhosa, como um cartão postal para o Brasil. E por que aconteceu a revolta da população? Porque o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, ele iniciou uma campanha ferrenha para destruir os focos de ratos, de mosquitos, e para aplicar a vacina, que se tornou vacina obrigatória para todas as pessoas. Era uma vacina contra a varíola, que é uma doença terrível. Mas a população não foi devidamente instruída sobre a vacina. Eles achavam que o governo estava envenenando ao injetar neles um vírus. Esse vírus os levaria à morte.
Eles achavam que era uma questão vergonhosa as mulheres tomarem vacina nas partes íntimas ou nas nádegas, coisa que não acontecia, que a vacina não era aplicada nas nádegas. Enfim, a população se revoltou de tal forma, achando que isso era um abuso de poder, né? E não queriam se vacinar. Como a vacinação era obrigatória, muitas vezes eles eram constrangidos e obrigados a tomar a vacina. Então, a reação a isso explodiu nas ruas do Rio de Janeiro. Passeatas, comícios em praças, pedradas na polícia, os funcionários de saúde, carroças e bondes tombados, incendiados, lojas saqueadas. Você vê na figura aí um bonde que foi tombado. Muito bem. Os tempos são diferentes, mas a situação é bem semelhante, porque diante da nova vacina do coronavírus, muitos não querem se vacinar. E por quê? Porque acham que nós estamos recebendo uma vacina que vai transformar o nosso DNA, que vai nos fazer escravos de um sistema que vai inocular entre nós um chip de computador, dentre tantas outras coisas que estão sendo ditas por aí. Observe que, assim como não havia essa intenção lá na revolta, quando da vacina no Rio de Janeiro, não existe essa intenção nos nossos dias também, tá certo? Especialmente as vacinas testadas aí pelo Instituto Butantan, com certeza são confiáveis, porque é um instituto sério, é a minha opinião como professor. Pois bem, essas eram as considerações que eu tinha para passar para vocês. Esta é essa nossa conversa sobre este assunto. Eu espero que ela tenha sido proveitosa a você. E eu quero insistir, continue estudando, continue dando o máximo de si, continue se esforçando, porque nós vamos precisar de pessoas que têm esse domínio de habilidades. Está sendo oferecida a você esta oportunidade, ainda que à distância. Além do vídeo do professor Gerson aqui, tem outros vídeos excelentes e até muito melhores. Assistam para vocês se aprofundarem nesse conhecimento. Tem até um filme sobre o Arraial de Canudos que vale a pena vocês assistirem. É só procurar na internet, que ele está por aí, no YouTube, para quem tem condições de acessá-lo à vontade. Pessoal, grande abraço, grande beijo, fique com Deus.